Bom, continuando o estudo, né, de testes de convergência de série, chegamos aos testes da razão e da raiz. Tá? Vamos começar com o teste da razão. Né? Suponha que você tem uma série somatório de AN e suponha que exista o seguinte limite. Limite de AN mais 1 dividido por AN. Ou seja, você pega o termo geral AN mais 1, divide por AN, faz o módulo e faz o limite quando n tende a infinito e se espera que dê um número L. Tá? Então, nós temos as seguintes opções aqui. Se nós tivermos L menor do que 1, então a série converge absolutamente. Tá? Portanto, converge, né? Porque a gente sabe que convergência absoluta implica em convergência. Se nós tivermos L maior do que 1, então a série diverge. E se nós tivermos L igual a 1, então o teste é inconclusivo. Isso significa que nem podemos afirmar que a série converge ou que diverge, tá bom? Então vamos aqui esboçar, tá, uma demonstração para esse teste da razão. Primeiro, o item 1. Suponha que L é menor do que 1. E daí, como L é menor estrito do que 1, a gente pode encontrar um número R que fica entre L e 1. Entre dois números, sendo que um é menor do que o outro, existem infinitos números reais. Em especial, a gente pode pegar um R que é maior do que L e que é menor do que 1. Então, dado o epsilon maior do que 0, a gente pode supor, né, que quando a gente pega e faz L mais epsilon, a gente ainda é menor do que R. A gente pode pegar um epsilon bem pequenininho, tal que quando a gente soma, a gente ainda fica menor do que esse número R. Então, dado um epsilon satisfazendo isso, né, bem pequenininho, então existe n0 natural, de modo que, como esse limite aqui em cima em 116 vai para L, quando a gente tem n maior do que esse n0, a gente tem um módulo do módulo de AN mais 1 sobre AN menos o L, isso é menor do que epsilon. Não é verdade? Isso aqui é a definição do limite. Só que aí, ó, a gente faz o seguinte, módulo de AN mais 1 sobre AN, isso é menor do que L mais epsilon. É só a gente destrinchar esse módulo, né, aqui de cima. Só que L mais epsilon, né, eu escolhi o epsilon pequenininho de forma que isso ainda fique menor do que R. E aí eu vou pegar e vou trabalhar nisso aqui, ó, em módulo de AN mais 1 sobre AN menor do que R. Né, eu passo o módulo de AN lá para cima e eu vou obter AN mais 1 menor do que R módulo de AN. Só que isso aqui, né, isso está acontecendo, né, se você reparar, você está conseguindo relacionar, né, o termo AN mais 1 com o termo AN para todo N que é maior ou igual do que esse N0. A gente sempre está conseguindo fazer isso. Então, se você reparar, ó, quando você fizer AN mais 2, isso, por essa desigualdade, né, deve ser menor ou igual do que R módulo de AN mais 1. Só que nela eu estou tomando o N como sendo N mais 1, né? Por isso fica N mais 2, N mais 1. Só que veja o seguinte, AN mais 1 é menor ou igual do que R a N. Então, ó, isso fica menor ou igual do que R vezes R módulo de AN. Só que aí, ó, exatamente R2 módulo de AN. Então, a gente fez isso para N mais 2, mas veja que vai acontecer em geral, né? Quando você tiver módulo de AM mais de AN mais M, né? Qualquer M, a gente vai ter exatamente uma desigualdade. R elevado a M módulo de AN. Isso aqui vai acontecer sempre, né? Então, se você passa o somatório desde n0 até infinito, né? Somatório com n igual a n0 mais 1 até infinito do módulo de AN, você tem que isso aí é a mesma coisa que o somatório com m igual a 1 até infinito do módulo de AN0 mais m, né? Só que aí, ó, isso vai ser sempre menor ou igual, utilizando essa relação aqui de cima, do que o somatório de r elevado a m, desde m igual a 1 até infinito, módulo de AN0, né? Isso aqui fixado o n0, né? Só que aí, como esse n0 está fixado, eu posso tirá-lo para fora, né? Porque essa série está dependendo agora só do m,
E eu fico com isso, m igual a 1 até infinito de r elevado a m. Aí adivinha só, apenas critério da comparação, que a gente faz a conclusão, né? Porque essa série aqui, ó, r elevado a m, o que é que ela é? Ela é uma série geométrica. Aí lembra da escolha de ter o r lá no comecinho, ó, r menor do que 1. Série geométrica com esse termo r menor do que 1, ela é convergente. R menor do que 1, então ela é geométrica convergente. E a gente tem essa limitação sempre, né? O termo dessa série geométrica convergente está limitando os termos de tua série, né? A partir desse n0, porque aqui, ó, esse n que eu peguei aqui, ele é um n que está a partir desse n0, maior ou igual que n0. Então, para essa construção que eu fiz a partir daqui, eu fixei esse n exatamente como sendo n0, né? Que pode ser fixado, não tem problema nenhum. Então, você conseguiu, né, que a sua série é limitada por cima por uma série que é convergente. Então, aqui a gente usa o teste da comparação. Teste da comparação, a gente conclui que o somatório do módulo de AN é convergente. E daí a gente conclui, né, porque isso significa que a série AN é absolutamente convergente. E em especial, ela própria, né, sem o módulo, ela é convergente. Aí, se L é maior do que 1, a série diverge. Aí isso é mais rápido, né, a prova. Se L é maior do que 1, a série diverge. Por quê? Porque se L é maior do que 1, então para N grande a gente tem a N mais 1, isso é maior do que a N, tá? Mas se isso ocorre, né, maior do que a N, isso aqui é maior ou igual do que 0, então a série ela é positiva, mas se o módulo ele é positivo, né, a partir de um certo n0 grande, né, então significa que o limite do termo geral é positivo, né? Então o limite do módulo de AN ele deve ser positivo. Mas a gente relembra do primeiro critério de divergência de série, né? A gente lembra, ó, que se esse limite do termo geral ele é diferente de 0, então a série ela é divergente. E daí a conclusão que a gente tem bem aqui no item 2 é que realmente, se L é maior do que 1, a série diverge. E no item 3 eu vou mostrar isso com um exemplo, tá? Que se L igual a 1, o teste é inconclusivo. Então vamos lá para o exemplo. Aqui, ó, o porquê quando L igual a 1, o teste é inconclusivo. Então considere a 2 série, por exemplo, somatório de 1 sobre n quadrado. Ela é uma 2 série, portanto ela é convergente, né? A gente sabe que P séries com P maior do que 1 é convergente. Então, em particular, a 2 série ela é convergente. Aí quando você faz o limite, né, da divisão, a n mais 1 sobre a n, você vai ficar com esse limite aqui de n quadrado sobre n mais 1 ao quadrado, que vai para 1, né? Então, ó, é o caso em que nosso L é igual a 1 e que nós temos uma série convergente, tá bom? Agora, veja o seguinte, a nossa série harmônica, nós sabemos que ela é divergente. Só que quando nós fazemos o limite de AN mais 1 sobre AN, você vai ficar com n sobre n mais 1, que também tem limite 1. Ou seja, nós podemos ter L igual a 1 e podemos ter a série divergente. Mas nós também podemos ter L igual a 1 e podemos ter a série convergente. Então, L igual a 1 é inconclusivo, você não pode afirmar nada com certeza, tá bom? Aqui um exemplo em que você pode aplicar o teste da razão. Geralmente, o teste da razão, se você reparar, você está relacionando os termos da própria série, né? Você está fazendo divisão entre eles. Então, esse aqui é um teste que é ótimo para você utilizar em potências de n e quando você tem um termo fatorial na sua série. Ele é muito bom porque serve exatamente para você conseguir anular, né, o termo fatorial. Então, nesse exemplo aqui, quando nós temos um fatorial, é muito bom de se utilizar o teste da razão. Então, veja só, o que é que a gente precisa para utilizar? Vamos começar fazendo o cálculo do limite, né? Limite quando n tende a infinito do módulo de AN mais 1 sobre AN. Então, você fica com limite quando n tende a infinito. Esse módulo aqui do teste da razão, ele aparece porque o teste da razão ele não tem restrição, tá? Você não precisa aplicar ele só em séries que tem termos positivos. Você pode aplicar em séries em geral, tá? Mas aí, nesse exemplo específico, a gente tem que a série é de termos positivos. Então, a partir daqui você pode trabalhar sem o módulo, que é tudo positivo mesmo, né?
Então, ó, você vai trocar o n por n mais 1 no termo da série. Então, fica assim, ó, n mais 1 elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial. E aqui no denominador fica o AN, que é o próprio termo geral da série. NN sobre n fatorial. Aí você inverte, né? Faz a primeira pelo inverso da segunda. Você fica com limite quando n tende a infinito. Aí você vai ficar assim, ó, n fatorial sobre n mais 1 fatorial. E aqui você vai ficar com n mais 1 elevado a n mais 1 dividido por n elevado a n. Aí aqui é só uma manipulaçãozinha, tá? Ó, veja como vai ficar. Você vai ficar com limite. Veja que o n mais 1 fatorial é a mesma coisa que você fazer assim, ó, n mais 1 vezes o n fatorial, né? Porque seria n mais 1 vezes n menos 1 até chegar em 1. Só que aí você desacopla, né, o n mais 1 do próprio n fatorial. Aí aqui em cima, ó, você mantém o n fatorial que tinha antes. Aí aqui nesse termo n mais 1 elevado a n mais 1, isso é a mesma coisa que você fazer isso, ó, n mais 1 elevado a n vezes n mais 1. E aqui embaixo, ó, você mantém o n elevado a n. Aí veja só os cancelamentos, ó, como é bem conveniente. Você cancela n mais 1 com n mais 1 aqui em cima. E você cancela o n fatorial com esse outro. Aí, como eu tinha dito, né, você consegue cancelar o fatorial, geralmente com o teste da razão. Então, aí, ó, você ficou com limite quando n tende a infinito. Aí, você tem o mesmo expoente aqui, né? Então, você pode juntar n mais 1 sobre n elevado a n. Isso é o limite quando n tende a infinito. Se você divide, né, você fica com 1 mais 1 sobre n elevado a n. Mas esse limite aqui é o limite conhecido, né? A gente sabe que isso aí é o número e. Isso é o limite exponencial fundamental. Então, nosso e, ele é um número que é maior do que 1. Mas aí, ó, é direto. Como o nosso e é maior do que 1, a gente está aqui no item 2. Nosso L deu maior do que 1. Então, é direto, a série diverge. Então, aqui, pelo teste da razão, a série diverge. Aí aqui um outro exemplo. Como eu havia falado, né, o teste da razão tem aquele módulo exatamente para você trabalhar com séries em geral, né? Aqui é uma série que a gente vê que é alternada e a gente pode utilizar o teste da razão, né, em séries desse tipo, tá? Aí você me pergunta, essa daqui dava para a gente fazer utilizando o teste de Leibniz? Sim. Então, o teste de Leibniz eu deixo para vocês tentarem como um exercício, tá? Nesse caso aqui, talvez você só tenha um pouquinho de dificuldade em observar que essa sequência aqui é decrescente. Mas, de fato, ela, em algum momento, ela é decrescente. Você pode definir a função x3 sobre 3 elevado a x e tentar observar isso. Mas aqui vamos fazer com o teste da razão. Então, essencialmente, vamos ter que analisar esse limite aqui. Limite quando n tende a infinito do módulo de AN mais 1 dividido por AN. Então, você coloca, ó, limite quando n tende a infinito, módulo. Aí, vamos lá. Quem é a n mais 1? Seria menos 1 elevado a n mais 1. N mais 1 elevado a 3 sobre 3 elevado a n mais 1. E aqui, quem seria a n? Seria o termo geral, né? Menos 1 elevado a n, n3 sobre 3n. Veja que esses sinais vão todos embora, né? Por causa do módulo. E você pode trabalhar com o limite aqui desse termo, né? Porque você sabe que é positivo, que é n3, n mais 1 elevado a 3, 3 elevado a n mais 1, n3, 3n. Então, aí você inverte. Então, você vai ficar com 3n sobre 3n mais 1. E aqui, n mais 1 sobre n elevado a 3. Daí, ó, você cancela esses n's, você consegue colocar 1/3 para fora do limite. E aqui você simplifica, né? Você vai ficar com 1 mais 1 sobre n elevado a 3. Então, quando você faz n tender para infinito, isso vai para 1, né? Portanto, fica 1 sobre 3 vezes 1, que é 1 sobre 3, que é menor do que 1.
Aí a gente olha para cá. Pelo teste da razão, nós temos o nosso L menor do que 1, então a série converge absolutamente. Portanto, é convergente. Então a série converge, tá? Aí agora, né, eu vou apresentar o teste da raiz. Tá? Esse teste da raiz ele é ótimo para você trabalhar com séries que têm potências de n no termo que está dentro. Tá? Então ele é assim, ó, suponha que você tem uma série e suponha que existe esse limite aqui em 117. Limite, quando n tende a infinito, da raiz enésima do módulo de AN. Suponha que isso é um número L. Então a gente tem os seguintes itens. Se L for menor do que 1, a série converge absolutamente. Se L for maior do que 1, a série diverge. Se L for igual a 1, o teste é inconclusivo. Então observe que ele tem as mesmas opções que o teste da razão, né? A diferença aqui vai ser no modo em que é calculado o limite. No teste da razão você faz o limite de uma razão, no teste da raiz você faz o limite de uma raiz enésima, tá bom? E até a demonstração vocês vão observar que é bem semelhante. Vou dar uma ideia aqui, como é que você demonstra. Suponha o primeiro caso, né? Suponha que nós temos o L menor do que 1. Aí a mesma coisa, escolha um R satisfazendo essa desigualdade, tá? Estrita. Então, dado um epsilon maior do que 0, satisfazendo isso aqui, ó, L mais epsilon menor do que R, dado um epsilon bem pequenininho dessa forma, devido à existência desse limite, vai existir N0 natural, de modo que você vai ter que a diferença, módulo da raiz enésima do módulo de AN, isso vai ser menor do que L mais epsilon, que vai ser menor do que esse R. Então, você eleva tudo a N, tá? Então, você vai ter módulo de AN menor do que R elevado a N. E daí, ó, veja só, eu já estou comparando com um termo que apareceria numa série geométrica, né? E se você faz a soma de R elevado a N, né, como a gente supôs bem aqui, ó, R menor do que 1, então essa série aqui ela é convergente. Então acabou, né? Pelo critério da comparação, né, a gente tem a soma dos módulos de AN converge. Portanto, é absolutamente convergente. E aí está provado o item 1. Foi até mais rápido do que no teste da razão, né? O item 2. Como é que seria, né? O item 2 a gente pode fazer uma observação mais informal, tá? É só você pensar no seguinte, ó. Raiz enésima do módulo de AN, né? Isso, como você está supondo L maior do que 1, então para N grande, isso aí é maior do que 1 mais algum certo epsilon, tá? Isso aí para N bem grande. Então o que é que acontece? Você eleva tudo a N, então você vai ter que módulo de AN, isso é maior do que 1 mais um certo epsilon elevado a N, isso para N grande. Aí, faça o N convergir para infinito, o que é que você vai obter? Como isso aqui é maior do que 1, 1 mais epsilon é maior do que 1 elevado a N, isso deve divergir, né? Isso deve convergir para infinito. Então aí, ó, vem que o termo geral da nossa série, ele diverge. Aí você lembra do primeiro teste, né, de critério de divergência. Se o limite de AN não existir, né, ou seja, aquele caso, né, vai para infinito, então a série é divergente. Então, essencialmente é isso que você faz nesse item 2. E o item 3, né, o teste é inconclusivo. Você pode tentar, né, achar dois exemplos em que você tem L igual a 1 e tem uma série convergente, tem L igual a 1 e tem uma série divergente, tá? Então aí está mostrado a ideia do teste da raiz. Então aqui um exemplo para a gente entender quando é que é bom a gente usar o teste da raiz, é geralmente quando aparece, ó, potência n na tua série, tá? Mesmo que ela seja alternada, não tem problema porque você vai pegar o módulo, né? Mas quando tiver potência n é muito bom de se utilizar o teste da raiz. Então vamos lá, ó. Você faz a raiz enésima do módulo de AN. O que é que vai ser isso aí, né? Vai ser a raiz enésima do módulo do termo da série, né? Que é menos 1 elevado a n mais 1, n mais 3, 3n mais 1 elevado a n.
Tá? Isso aí está no módulo. Então, como está dentro do módulo, você elimina esse menos 1 elevado a n mais 1. Então, você vai ficar com a raiz enésima de n mais 3 sobre 3n mais 1 elevado a n. Mas aí, ó, quando você tem esse termo enésimo na série, você consegue cancelar com a raiz, né? E daí você fica com n mais 3 sobre 3n mais 1. E daí você faz o limite agora. Limite quando n tende a infinito da raiz enésima do módulo de an. Isso é o limite quando n tende a infinito de n mais 3 sobre 3n mais 1. Que aí você cancela os n's, né? E você fica com esse limite aqui. 1 mais 3 sobre n dividido por 3 mais 1 sobre n. Quando você faz n tender para infinito, isso aí vai para 1 sobre 3, que é menor do que 1, né? Então, aí você utiliza o critério 1, né, aqui do teste da raiz. Nosso limite deu menor do que 1, portanto, a série é convergente. Pronto, então a série é convergente, e daí nós encerramos essa aula de hoje.